Capítulo 16. Um dia relativamente bom. Naquela noite demorei muito para pegar no sono. Tinha medo de que o guizo na prateleira do ateliê começasse a tocar de madrugada. O que eu poderia fazer se isso acontecesse? Seria melhor cobrir os ouvidos com um travesseiro e fingir que não estava ouvindo nada? Ou pegar uma lanterna e ir até lá conferir? Nesse caso, o que será que eu encontraria? Fiquei lendo na cama sem conseguir decidir o que faria se o guizo tocasse. Mas ele não tocou, mesmo depois das 2 da manhã. Apenas o canto dos insetos chegava aos meus ouvidos. Enquanto lia, verificava o relógio de 5 em 5 minutos. Só quando o mostrador marcou 2:30 pude respirar aliviado. O guizo não tocaria naquela noite. Fechei o livro, apaguei o abajur e adormeci. Quando acordei, antes das 7 da manhã, a primeira coisa que fiz foi ir ao ateliê olhar o guizo. Ele continuava no mesmo lugar do dia anterior. A luz do sol brilhava sobre as encostas das montanhas e os corvos já começavam a crocitar agitados. Visto sobre a claridade da manhã, o guizo não parecia nada agourento. Não era nada mais que um instrumento rústico e bastante gasto de tempos antigos. Fui até a cozinha, passei um café na cafeteira e bebi uma xícara. Aqueci no pequeno forno elétrico um scone velho e já um pouco duro e comi. Depois fui para o terraço, enchi os pulmões com o ar da manhã e me debrucei no parapeito para olhar a mansão de Menchique do outro lado do vale. As grandes vidraças refletiam a luz do sol com um brilho ofuscante. Talvez a limpeza de todas elas fizesse parte do serviço da faxina semanal, pois os vidros estavam sempre impecáveis e reluzentes. Observei por algum tempo a casa, mas Menchique não apareceu no terraço. Embora estivéssemos a um aceno de distância, ainda não havia surgido nenhuma oportunidade para nos cumprimentarmos. Às 10:30 peguei o carro e fui ao supermercado. Assim que voltei, guardei as compras e preparei um almoço simples. Salada de tofu com tomate e um bolinho de arroz. Depois da refeição, tomei um chá verde bem forte. Então me deitei no sofá e escutei um belíssimo quarteto de cordas de Schubert. De acordo com o texto no encarte do disco, na primeira apresentação dessa peça, houve certa resistência por parte do público que a achou inovadora demais. Não saberia dizer o que havia de inovador demais naquela obra, mas algo deve ter ferido a sensibilidade das pessoas da época. Quando o primeiro lado do LP estava chegando ao fim, senti sono de repente, então me cobri com uma manta e adormeci no sofá, um sono breve, mas profundo. Não devo ter dormido por mais de 20 minutos. Tive vários sonhos, mas quando acordei, não me lembrava de nenhum. Às vezes isso acontece. Há sonhos em que diversos fragmentos desconexos se misturam. Cada fragmento sozinho tem certo peso, mas a mescla faz com que um acabe apagando o outro e assim por diante. Fui até a cozinha, abri a geladeira e bebi um pouco de água mineral direto da garrafa, para expulsar as reminiscências do sono nos cantos do meu corpo como nesgas de nuvens. Já bem desperto, voltei a constatar a realidade. Me encontrava só no meio das montanhas. Vivo sozinho aqui. O destino me trouxe até este lugar. Em seguida, me lembrei de repente do guizo. Afinal, quem raios poderia estar tocando aquele guizo dentro da câmara de pedra no meio do bosque? E onde raios essa pessoa estaria agora? Quando vesti minha roupa de trabalho, entrei no ateliê e parei diante do retrato de Menchique. Os ponteiros do relógio já marcavam pouco mais de 2 da tarde. Eu costumava pintar durante as manhãs das 8 ao meio-dia, porque era quando me concentrava melhor. Na minha época de casado, começava logo depois que me despedia da esposa, quando ela saía para o trabalho. Eu gostava da quietude do lar que existia nessas horas. Depois da minha mudança para uma casa na montanha,
Passei a apreciar também a luz brilhante e o ar límpido que a natureza abundante oferecia pela manhã. Trabalhar assim, todos os dias, no mesmo lugar e no mesmo horário, sempre teve um significado importante para mim. A rotina cria um ritmo. Naquele dia, porém, em parte por não ter dormido direito, passei a manhã um pouco desorientado. Por isso, acabei indo para o ateliê durante a tarde. Me sentei na banqueta de madeira, cruzei os braços e observei a uns 2 metros de distância minha pintura inacabada. Primeiro eu desenhara apenas os contornos do rosto de Menchique com tinta preta. Depois, durante os 15 minutos em que ele posara, eu havia aproveitado para dar volume àquele rascunho, também com tinta preta. No momento, aquilo ainda não passava de um esqueleto, mas eu sentia que tinha conseguido criar uma atmosfera que brotava da própria existência de Vataro Menchique. Era isso que eu mais precisava. Enquanto encarava aquele esqueleto em preto e branco, a cor que deveria ser acrescentada surgiu na minha mente, de maneira repentina, mas natural. Devia ser um tom de verde, próximo à cor embotada das folhas das árvores em um dia de chuva. Misturei algumas tintas sobre a paleta para alcançar essa tonalidade. Depois de algumas tentativas, consegui encontrá-la e fui acrescentando sobre a figura já desenhada, sem pensar muito. Não podia prever de que maneira funcionaria no conjunto, mas sabia que aquele verde era uma importante cor de fundo para a obra. E também que o quadro estava se afastando cada vez mais dos retratos convencionais. Disse a mim mesmo, no entanto, que não havia nada a fazer mesmo se ele acabasse não sendo um retrato. Se havia uma atmosfera ali, deveria me deixar levar por ela. Por enquanto, experimentar, pintar livremente, como era aliás o próprio desejo de Menchique. Pensaria no resto depois. Persegui as ideias que surgiam na minha mente, sem traçar planos nem objetivos claros, como um menino que persegue uma borboleta rara, correndo pela campina sem olhar onde pisa. Depois que terminei de usar aquela cor, pousei o pincel e a paleta, sentei de novo na banqueta a 2 metros da tela e contemplei. Era mesmo a cor certa, pensei. O verde do bosque molhado pela chuva. Até balancei a cabeça em sinal de aprovação. Há muito tempo não sentia essa confiança ou algo próximo em relação à pintura. Sim, estava bom. Essa era a cor que eu buscava. Ou talvez a cor que o próprio esqueleto da pintura exigia. Em seguida, preparei algumas variações de cor a partir daquela e fui acrescentando pinceladas conforme necessário, dando profundidade ao conjunto. Enquanto eu olhava para a tela, a próxima cor me ocorreu naturalmente. Laranja. Não um laranja qualquer, e sim uma cor vibrante, cheia de vida, mas que contivesse também o prenúncio de decadência, como a de uma fruta no lento processo de amadurecimento e morte. Obter essa tonalidade foi ainda mais difícil do que no caso verde, pois não era simplesmente uma cor. Ela precisava estar ligada em sua essência a um sentimento. O sentimento de algo preso a um destino, porém com certa estabilidade. Naturalmente, não era uma tarefa nada fácil. Ainda assim, acabei conseguindo. Então, peguei um novo pincel e deixei correr a cor sobre a tela. Em alguns pontos, usei também uma espátula. O mais importante era não pensar. Fui acrescentando livremente aquela cor à obra, tentando ao máximo bloquear o fluxo de pensamento. Enquanto eu me dedicava à pintura, todas as questões da realidade desapareceram. Eu não pensava em nada. Nem no som do guizo, nem na descoberta da câmara de pedra, nem na minha esposa, que tinha me abandonado e poderia estar dormindo com outro homem, nem na minha nova amante, uma mulher casada, nem nas aulas de artes da escola, nem no futuro. Não pensava nem sequer em Menchique. Claro que aquela pintura começara como um retrato de Menchique, mas agora nem seu rosto aparecia na minha mente. Menchique não passava de um ponto de partida. O que eu estava fazendo era apenas pintar para mim mesmo. Perdi a noção do tempo e, quando dei por mim,
A sala já estava na penumbra. O sol de outono havia se posto atrás dos cumes das montanhas a oeste, mas eu seguia tão absorto na pintura que nem sequer acendia as luzes. Olhei para a tela e vi que havia 5 novas cores, sobrepostas em várias camadas. Em alguns pontos, elas se misturavam sutilmente, em outros, uma dominava e superava as outras. Acendi a luz, sentei de novo na banqueta e voltei a olhar de frente para a tela. Sabia que aquela pintura ainda não estava finalizada. Uma espécie de erupção violenta brotava daquele quadro com uma força bruta e estimulante. Uma força bruta que eu havia perdido por um longo tempo. Porém, só isso não bastava. Eu precisava de um elemento central para controlar e catalisar essa violência. Algo como uma ideia, um conceito filosófico que sintetizasse aquelas emoções. Mas para encontrar isso, eu ainda precisava dar tempo ao tempo. Por ora, precisava deixar repousar aquela explosão de cores. Retomaria o trabalho no dia seguinte, sob a luz de outra manhã. O tempo provavelmente seria o melhor conselheiro. Eu devia esperar como quem espera com paciência um telefonema. E para isso, eu tinha que confiar que o tempo seria meu aliado. Ainda sentado sobre a banqueta, fechei os olhos e respirei fundo, enchendo o peito. Naquele anoitecer de outono, senti com clareza que algo estava se transformando dentro de mim, como se meu corpo tivesse se desmanchado e agora recomeçasse a se reorganizar de outra maneira. Mas por que isso estaria acontecendo comigo naquele momento? Essa transformação teria sido desencadeada pelo retrato encomendado por Menchique e por nosso encontro? Ou teria sido graças àquele guiso no meio da noite, à remoção da pilha de pedras e à descoberta da estranha câmara subterrânea? Ou será que esses fatos não tinham relação direta e simplesmente havia chegado o momento de eu me transformar? De qualquer maneira, eu não dispunha de provas em nenhum dos casos. Tenho a impressão de que isso é apenas o começo. Dissera Menchique antes de se despedir. Será que eu havia atravessado o limiar do começo a que ele se referia? Em todo caso, fazia muito tempo que não me sentia tão estimulado pela pintura a ponto de chegar literalmente a perder a noção das horas. Sentia um calor agradável na pele enquanto arrumava o material de trabalho. De repente, bati os olhos no guiso apoiado na prateleira. Peguei o instrumento e toquei 2 ou 3 vezes. O já conhecido som ecoou vibrante dentro do ateliê. Porém, desta vez, não senti medo. Só fiquei surpreso, me perguntando como um guiso velho daqueles podia produzir um som tão forte. Devolvi o instrumento à prateleira, apaguei a luz do ateliê e fechei a porta. Em seguida, fui para a cozinha, peguei uma garrafa de vinho branco e bebi uma taça enquanto preparava o jantar. Pouco antes das 9 da noite, Menchique telefonou. Como passou a noite? Ouviu o guiso tocar? Respondi que havia ficado acordado até as 2:30, mas que o guiso não tocara. Que bom saber. Então, não aconteceu mais nada de estranho? Acho que não. Isso é o que importa. Tomara que tudo continue assim. Se incomoda se eu fizer uma visita amanhã de manhã? Gostaria de olhar outra vez com calma aquela câmara de pedra. É um lugar interessantíssimo. Respondi que não havia problema. Eu não tinha nenhum compromisso para a manhã seguinte. Certo.
Então vou passar por volta de 11 horas. Tudo bem. A propósito, para você hoje foi um dia bom? Se para mim hoje foi um dia bom? Aquela frase soava como uma tradução automática de algum programa de computador. Acho que foi um dia relativamente bom. Pelo menos não aconteceu nada de ruim. O clima também estava bom. Foi um dia agradável. E para você? Hoje foi um dia bom? Aconteceu uma coisa boa e outra nem tão boa assim. O fiel da balança está oscilando. Ainda não consigo determinar qual dos dois pratos é o mais pesado, se o da coisa boa ou da coisa ruim. Como eu não sabia o que dizer, fiquei calado. Menchique continuou. Infelizmente, não sou um artista como você. Vivo no mundo dos negócios, da informação, onde normalmente apenas coisas que podem ser quantificadas têm valor. Por isso, peguei essa mania de transformar tudo em números, tanto as coisas boas quanto as ruins. Se o peso dos acontecimentos positivos for maior, por menor que seja, o resultado será um dia bom, mesmo que algo negativo também tenha acontecido. Ao menos em termos quantitativos é assim. Continuei em silêncio, sem entender direito o que ele estava tentando dizer. Ontem, ao abrir a câmara subterrânea, nós perdemos algo e ganhamos algo. O que ganhamos e o que perdemos? Essa questão está me importunando. Ele parecia esperar uma resposta da minha parte. Não creio que ganhamos nada que possa ser quantificado. Até o momento, é claro. Nosso único ganho foi aquele instrumento usado em rituais budistas, mas acho que na prática ele não vale muito. Não é uma raridade nem tem valor histórico. Por outro lado, quantificar o que perdemos deve ser fácil. A equipe de paisagismo enviará a conta em breve. Não é nenhuma fortuna, não se preocupe, por favor. O que está me importunando é que, na minha visão, ainda não recebemos o que deveríamos ter recebido daquele lugar. E o que deveríamos ter recebido? Como disse, não sou artista. Tenho certa dose de intuição, mas infelizmente não sou capaz de materializá-la. Não consigo transformar essa intuição, por mais apurada que seja, em algo universal como a arte. Não tenho essa capacidade. Por isso, busquei esse processo de quantificação como um substituto para a forma universal e artística de dar materialidade às coisas, pois para viver bem em qualquer circunstância, as pessoas precisam de um eixo para se sustentar. Você não acha? No meu caso, alcancei relativo sucesso ao quantificar minha intuição, ou o que parece uma intuição, através de um sistema específico. E, de acordo com essa minha intuição, Menchique se calou por um momento e eu quase podia apalpar aquele silêncio.
De acordo com essa minha intuição, deveríamos obter alguma coisa da câmara de pedras subterrânea que abrimos. Que tipo de coisa? Ele balançou a cabeça. Ao menos tive a impressão, através do telefone, de que ele estava balançando a cabeça. Ainda não sei, mas acho que temos que descobrir e que descobriremos unindo nossas intuições e passando essas impressões por nossos processos de materialização ou quantificação. Eu continuava sem entender bem qual era o seu ponto de vista. O que raios aquele homem estava tentando me dizer? Bem, então até amanhã às 11. Pouco depois, o telefone voltou a soar. Era minha amante. Fiquei um pouco surpreso, pois ela raramente ligava àquela hora da noite. Vamos nos ver amanhã na hora do almoço? Desculpe, mas acabei de marcar um compromisso. Não é com uma mulher, é? Não, é com o Menchique, o homem do retrato. O homem do retrato. Que tal depois de amanhã? Depois de amanhã estou totalmente livre. Ótimo. Pode ser no começo da tarde? Pode, claro. Só não se esqueça de que é sábado. Acho que consigo dar um jeito. Aconteceu algo? Por que teria acontecido? Não sei. Você não costuma telefonar a essa hora. Estou no carro sozinha, ligando do celular. O que você está fazendo no carro uma hora dessas? Queria ficar um pouco sozinha, então vim para o carro. Só isso. Às vezes, as donas de casa precisam tirar uma folga. Algum problema? Não, claro que não, problema algum. Sabe, gostaria que você estivesse aqui. Que estivesse aqui e me pegasse por trás. Nada de preliminares, porque eu já estou bem molhadinha. Queria que você metesse forte, com vontade. Parece ótimo, mas talvez um Mini Cooper seja apertado demais para atos muito extremos. Não dá para querer tudo. Podemos dar um jeito. Também quero que você segure meu peito com a mão esquerda e passe a mão direita na minha buceta. E com o pé direito, faço o quê? Talvez eu consiga ligar o som do carro. Tony Bennett é uma boa opção de trilha? Não é piada. Estou falando bem sério. Tudo bem, desculpe. Vamos recomeçar. Que roupa você está usando? Quer saber que roupa estou usando? É? Quero. Assim
saberei o que tenho que fazer. Ela descreveu o que estava vestindo com uma profusão de detalhes. Nunca deixo de me surpreender com a variedade de roupas e acessórios que as mulheres usam. Ela foi despindo ao telefone cada uma dessas peças. E aí, ele já está bem duro, como um martelo. Dá para bater um prego? Ah, se dá! Quem foi mesmo que falou que no mundo existem martelos para bater em pregos e pregos para serem batidos por martelos? Nietzsche? Schopenhauer? Talvez não tenha sido ninguém. Através da linha telefônica, entrelaçamos nossos corpos. Era a primeira vez que fazia algo assim com alguém. Porém, como ela dava descrições detalhadas e provocantes, o ato sexual imaginário foi, em certo sentido, até mais picante do que o ato físico. Nossas palavras eram explícitas em alguns momentos, insinuações eróticas em outros. Depois de um tempo, acabei gozando e tive a sensação de que ela também havia alcançado o orgasmo. Ficamos algum tempo recuperando o fôlego ao telefone sem dizer nada. Bom, então nos vemos no sábado no começo da tarde. Tem uma coisa que eu quero dividir com você sobre esse Menchique. Conseguiu alguma informação nova? Consegui. E foi mais de uma. Pela rede de comunicação da selva. Mas prefiro contar pessoalmente. Quem sabe, enquanto a gente faz alguma coisa indecente. Você vai voltar para casa agora? Claro, já está na hora. Dirija com cuidado. Vou tentar. Ainda está tudo tremendo lá embaixo. Entrei no chuveiro e lavei meu pênis que acabara de ejacular. Vesti o pijama, coloquei um cardigã e saí para o terraço com uma taça de vinho branco barato na mão para dar uma olhada em direção à casa de Menchique. A enorme mansão branca do outro lado do vale ainda estava iluminada. Todas as luzes pareciam estar acesas. Claro que eu não tinha como saber o que ele estava fazendo lá dentro, provavelmente sozinho. Talvez estivesse diante da tela do computador, tentando quantificar suas intuições. Foi um dia relativamente bom. Falei em voz alta. Um dia relativamente bom e também estranho. Eu não fazia ideia do que o dia seguinte me reservava. De repente, pensei na coruja do telhado. Será que para ela também tinha sido um dia bom? Então, me dei conta de que, para uma coruja, o dia estava apenas começando. Elas passam os dias dormindo em algum canto escuro e à noite saem para caçar. Precisaria perguntar a ela de manhã cedo se aquele dia tinha sido um dia bom. Me deitei na cama e li por um tempo. Depois, às 10h30, apaguei a luz e adormeci. Só voltei a acordar pelas 6h. Então suponho que o guiso não tenha tocado naquela noite.